gente ir lá fazer um orçamento. Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Vocês já notaram como os comerciantes geralmente eles se ajudam? Tipo, quando a gente vai numa loja e o produto que buscamos ele não está disponível, certo? É comum que o vendedor nos indique outros lugares aonde possamos encontrar aquele produto. Esse espírito de colaboração beneficia não apenas o cliente, mas também o mercado como um todo. Mas, infelizmente, isso não pode ser dito sobre muitos prestadores de serviço, que em vez de indicar um colega quando não podem atender uma demanda, muitos profissionais preferem não fazer uma recomendação, ou pior ainda, acabam falando mal dos concorrentes. Então, essa postura não só prejudica a classe como um todo, mas também ela afeta a confiança dos clientes nos serviços oferecidos, certo? Concorda comigo? Muitos clientes solicitam visita técnicas orçamentárias, mas na verdade o que eles querem é uma consultoria técnica disfarçada de solicitação de serviço. Tipo, o cliente pede uma visita técnica para avaliar um problema, mas na verdade ele quer uma consultoria gratuita para entender a falha de um serviço anterior. Muitas vezes para justificar algum problema que ocorreu em um serviço que alguém prestou e que não ficou bom. No entanto, nem sempre o problema foi causado por um serviço mal executado pelo prestador. Muitas vezes, o principal culpado é o próprio cliente que, por diversos motivos, acaba prejudicando o andamento da obra. Exemplos disso incluem, tipo, fornecimento inadequado de informação, é aquele cliente que não fornece todas as informações necessárias sobre o escopo do trabalho ou as condições existentes, levando a problemas durante a execução do serviço, certo? Isso é algo que ocorre bastante. Ou talvez mudanças de escopo sem comunicação. É aquele cliente que muda os requisitos ou adiciona novas demandas durante o projeto, sem comunicar claramente ao prestador de serviço, causando assim atrasos e retrabalho para o prestador de serviço, certo? Concorda comigo que também existe esse tipo de clientes? Outra, interferência na execução do trabalho, ou seja, é aquele cliente que interfere excessivamente durante a execução do serviço, tipo dando instruções contraditórias ou tentando microgerenciar o nosso trabalho, resultando em confusão e erros. Outra, desconsideração das recomendações técnicas. Isso é muito comum de acontecer em obra. É aquele cliente que ele ignora as recomendações técnicas fornecidas pelo prestador de serviço, como o uso de materiais específicos ou a prática de manutenção, levando a problemas posteriores. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitos prestadores de serviços aproveitam essas situações na hora que estão fazendo aquele orçamento para criticar o prestador de serviço anterior, jogando toda a culpa nele, com a intenção de mostrar para o cliente que ele é que entende do assunto, para mostrar para o cliente que ele que é bom. Mas este pode ser considerado o maior erro que um prestador de serviço pode cometer, pelos seguintes motivos. 1. Destrói a confiança. Criticar veemente o trabalho de outro sem uma análise justa pode destruir a confiança do cliente, não apenas no prestador de serviço anterior, mas em todos os profissionais da área.
Então isso cria um ambiente de desconfiança geral, certo? Outra, profissionalismo em jogo. Criticar o trabalho de outro profissional de forma desmedida demonstra falta de ética e falta de profissionalismo. Um prestador de serviço verdadeiramente competente, ele deve ser capaz de identificar problemas objetivamente e sugerir soluções sem necessidade de denegrir o trabalho dos outros. Tu concorda comigo? Outra, relação de trabalho. A indústria de prestação de serviço é muitas vezes interconectada. Queimar pontes com outros profissionais pode levar a dificuldades futuras, pois a reputação de um prestador de serviço pode ser rapidamente prejudicada no mercado, prejudicando a todos, inclusive você. Outra, mais uma, falta de solução. Focar em apontar falhas de outro prestador de serviço lá na hora do orçamento, em vez de oferecer soluções construtivas, pode deixar o cliente insatisfeito, pois ele está buscando uma solução para o seu problema. Então, quando tu vai lá fazer esse orçamento e você começa a apontar defeitos de outro prestador de serviço, pode deixar o cliente satisfeito, porque o cliente ele está buscando uma solução para o seu problema, não um julgamento do trabalho anterior. Neste caso, é importante agir com integridade e não acusar ou injustiçar um colega de trabalho. Quando essa situação acontece, a classe inteira fica vulnerável, enfraquecida. Se realmente for evidente a culpa do profissional anterior, o mais adequado é abordar a situação com profissionalismo e objetividade. Se houver problemas no trabalho anterior, eles devem serem apontados de maneira factual e respeitosa, sugerindo para o cliente soluções viáveis e práticas. Desta forma, o prestador de serviço se posiciona como um solucionador de problemas confiável e ético, ganhando a confiança e o respeito do cliente. E lembre-se, hoje você pode estar criticando, mas amanhã o injustiçado pode ser você. Portanto, vale a máxima: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Beleza, pessoal? Mas vamos continuar lutando, vamos continuar vivendo, certo? Eu só quis deixar aqui o meu entendimento sobre o assunto, tá? Eu sou totalmente contrário a essa questão de ir fazer um orçamento e querer mostrar para o cliente que tu entende denegrindo a imagem de outros, apontando o defeito de outros. Eu sou totalmente contrário à situação e eu acho que a nossa categoria ela deveria se unir mais. Eu penso dessa forma, tá? Mas assim, comenta aí, será que eu estou certo ou será que eu estou errado sobre o que eu acabei de falar? Faz os comentários aí, comenta nos comentários, tá? Porque talvez o errado até seja eu, mas eu acredito que por uma questão de ética, eu acredito que não. E sempre quando eu andando por aí, quando eu encontro outros profissionais de outro ramo que nós conversamos sobre o assunto, eu sempre procuro abordar esse assunto, certo? E falar que eu acho errado, até para me mostrar para o outro prestador de serviço que, na verdade, o prejudicado está sendo ele. Porque a gente acaba inflamando a cabeça dos nossos clientes.
No momento que você faz isso para um cliente teu, você começa a apontar defeito, você começa a apontar um monte de erros de um outro profissional, esse cliente ele acaba colocando na cabeça dele de que é tudo ruim, porque cada um que vai lá começa a apontar a falha do outro, e de repente é por isso que eles têm isso na cabeça de que ninguém presta. Sendo que geralmente a culpa nem é do profissional. Muitas vezes a culpa é do cliente, por aqueles motivos anteriores que eu passei para vocês. E assim, eu não vou dizer até que é por má vontade do cliente que ele começa a apontar defeito. O que acontece muito? Acontece muitíssimo. E o que? O que eu mais vejo acontecer por aí quando nós vamos fazer os nossos orçamentos, as nossas visitas técnicas. A gente vê muito acontecer de um cliente chamar nós para fazer o orçamento, mas na verdade ele quer o quê? Ele quer especular. Ele acabou fazendo uma pintura nova, uma pintura aí, e isso não serve só para piso, tá pessoal? Isso aí é no geral. Acontece muito deles nos solicitar o orçamento para a gente fazer a visita no local, mas a gente acaba entendendo que o que realmente o cliente quer, ele começa a apontar os defeitos, dizer que tem um erro aqui, que ele fez uma pintura há tanto tempo, tem um erro aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente acaba entendendo que o que realmente ele quer é que a gente aponte o defeito como um defeito sendo do cara que prestou o serviço. Para que isso? Para depois ele cobrar daquele prestador de serviço uma garantia de que às vezes não é culpa do prestador de serviço. Porque muitas vezes eu vejo na hora que eu vou fazer o orçamento, eu vejo que aquilo é vago, não tem como tu dizer, olha, é culpa do prestador de serviço, é culpa do cliente. E eu jamais vou ficar ali botando a culpa no prestador de serviço, porque eu não sei se foi culpa dele ou não. Porque no caso dos pisos, acontece muito que quando a gente termina a pintura de um piso, tem um tempo de cura do produto. Tipo, a gente dá um tempo, 24 horas, tu pode pisar, tráfego levezinho de pessoas. 48 horas, tu pode dar uma intensificada num tráfego médio. 72 horas, tráfego pesado, tu pode subir com empilhadeira, tu pode... E aí, ok, eles concordam tudo, mas o que acontece? Eles precisam produzir, eles não querem ficar esperando, eles arriscam e vamos tocar ficha, vamos subir para cima, e depois acontece o que? Marca de pneu, fica marcado o piso com marca de pneu, acontece algum desplacamento em algum ponto, algum outro ponto, entendeu? Acontece muito nisso. Então, geralmente é nesses casos que eles chamam outros prestadores de serviço, aí começa a falar que precisa de um orçamento, que fez uma pintura nova, que essa pintura é nova e depois de tantos dias já estava assim. E aí a gente já sabe que não é bem assim. Geralmente, os epóxi em si, eles têm qualidade. Só basta saber fazer a aplicação, a preparação do piso correta, saber fazer a aplicação certa, fazer a catálise certa, acompanhar bem no dia de aplicação, se não está uma umidade mais alta, se as condições climáticas estão adequadas para aquela aplicação. Geralmente, se foi feito tudo certinho, o produto não vai dar problema. Porque a química desses produtos, elas são basicamente igual. Então, dificilmente dá problema. O que dá problema, muitas vezes, é o cliente não respeitar o tempo de cura dos produtos. Então, como é que eu vou chegar lá e vou estar acusando, apontando defeito, dizendo que foi falha? Não, esse aqui foi o prestador de serviço que não catalisou direito. Acontece também. Tem muito prestador de serviço
que não são bem informados, que acabam não fazendo a catálise certa, ou às vezes acontece de na hora da desorganização, colocam, em vez de botar catalisador para secar a tinta, eles colocam diluente, faz aquela salada de fruta. Acontece isso, mas é algo que é difícil. Então, e quando acontece isso, explicitamente a gente se nota que foi isso, entendeu? Então dá para saber. Mas enfim, o que eu quero dizer com esse assunto então é o seguinte, cara, nós temos que parar de nós ficar dando marretada um prestador no outro. Nós temos que parar dessa coisa de a gente ir lá fazer um orçamento e começar a apontar 500 defeitos do prestador de serviço anterior para mostrar que tu é bom, cara. Nós temos que parar com isso aí. Isso aí só prejudica todo mundo. O que vai acontecer é que tu vai dar um feedback negativo do outro prestador de serviço. O que vai acontecer é que esse cliente que estava te pescando, ele vai ver que tu não entende do assunto, porque ele às vezes sabe realmente o que aconteceu, e ele vai ver que tu também não está preparado, porque tu não soube fazer a leitura do contexto, e vai acabar não pegando mais o outro, prejudicando o outro às vezes injustamente, e vai acabar não te pegando. É o que vai acontecer. Porque muitas vezes esse cliente ele só queria uma confirmação de que o problema é o outro prestador de serviço, é o prestador de serviço anterior. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar o prestador de serviço anterior, ele vai dizer que chamou empresas de pintura, que eles disseram que o erro foi do prestador. E aí, cara, nós vamos prejudicar a vida, às vezes, de uma pessoa que ela não tem culpa só pra gente mostrar que a gente é bom. Cara, nós temos que parar com isso aí de uma vez por todas. Então, assim, ó, eu peço pra vocês, na verdade, isso aqui que eu tô fazendo até eu não sei o que é, tá? Eu gostaria de unir eu queria que nossa classe, nossa categoria, ela fosse mais unida. Eu gostaria que a gente ficasse de estar nós mesmos se apunhalando, porque quando a gente tenta derrubar um ao outro, a gente fortalece o cliente ruim. O cliente é ruim, tem o bom, tem de tudo, mas a gente acaba fortalecendo o cliente ruim e a gente acaba diminuindo a nossa categoria. Nós temos que começar a se apoiar mais, se ajudar mais. Beleza, pessoal? Então é aquilo lá, eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, tá? Mas eu não sei se é uma questão de ética, eu não sei se é uma questão de personalidade, mas, enfim, se é uma questão de ética, de personalidade, eu acredito que todo mundo acaba sendo prejudicado. Porque no fim, o que acaba rolando por aí é que ninguém presta. A verdade é essa. Se tu for ver, tu vai pegar aí quando tu vai fazer orçamento, sempre que tu vai fazer orçamento, sempre os comentários que tu ouve em lugar assim, pessoas não tem pintor bom, não tem pedreiro bom, não tem isso. Cara, tem os ruins, mas tem muito profissional bom. Então, eu acho que para nós acabar com esse chamariz, a gente acabar com essa fama que a gente tem, a gente teria que começar, primeiramente, a gente teria que começar a se proteger mais. Entendeu, pessoal? Então, ficou aí o meu comentário, certo? Ou entenda como você acha que tem que ser. E, cara, eu vou falar de algumas coisas que eu acho errado, que eu acho certo, tá? Mas eu também não sou o dono da verdade. Eu só tô há muitos anos, há décadas no mercado, tá? E eu gostaria de fazer um trabalhinho aí, de unir a nossa categoria, de todos os prestadores de serviço, tá? A tentar ajudar de alguma forma. Então, eu acho que isso é um dever de todo mundo. Eu acho que todos os prestadores de serviço,
deveriam de falar com classe, com categoria, sem ofender ninguém, certo? Dos problemas que a gente tem aí na construção civil em geral, na prestação de serviço em geral, certo? Tendo em vista que de um lado é cliente, do lado é o prestador de serviço, mas cada um tem sua personalidade, cada um tem sua índole, então é difícil a gente sempre conseguir satisfazer o cliente. A gente chega bem perto, é possível sim, dá para fazer, mas quando o cliente é um cliente que ele é um cliente também honesto, ele é um cliente que ele justo, quando é um cliente justo. Beleza, pessoal? Então, encerramos esse nosso vídeo aqui, se alongou um pouquinho a mais do que a gente gostaria que fosse. No fim, quando a gente começa a falar, daí a gente quer falar mais e mais, e no fim a gente mesmo tem que ir se segurando aqui, senão daqui um pouco vira um vídeo de 1 hora. E tudo que a gente teria para falar, tanto para ajudar de um lado ou pelo outro. Mas a gente vai postando aos pouquinhos, tá, pessoal? E assim a gente vai pedir assim, se tu gostou do vídeo, curte aí para nós. Se tu concorda comigo, quiser fazer um comentário, tanto positivo quanto negativo, porque é a minha forma de pensar. De repente eu também estou errado, mas eu acredito que não, por uma questão de ética e de caráter, eu acredito que não, mas quem sabe? Deixa um comentário, então segue nós aí nas redes sociais, entendeu? Porque a gente, sempre que der, a gente vai postar um videozinho aqui falando ou sobre piso, ou sobre empreendedorismo, alguma coisa a gente quer falar. Beleza, galera? Valeu!